temporada que chega, eu tô sempre trazendo um apanhadão com todos os lançamentos pra vocês. Agora que eu terminei de ver todos os lançamentos de abril, eu fiz a mesma coisa, mas ao invés de dividir o vídeo como parte 1 e parte 2, eu dividi as obras como melhores e piores estreias. Esse aqui é o das melhores, então se você quer dicas sobre o que assistir, esse vídeo é pra você. Eu sou a Tuane Oliveira e simbora explicar rapidinho como é que funciona esse tipo de vídeo. Eu não falo sinopse, as sinopses vão estar na tela pra que quem quer saber sobre elas pausar e dar uma lida. Eu não faço isso pra não estragar o fator surpresa pra quem quer ter ali um impacto na primeira impressão. Nenhuma obra citada terá spoilers também, tá? Esse aqui é só realmente um guia sobre como cada uma se mostrou nesse período de estreias, fazendo uma avaliação bem breve de cada uma delas. Serão 24 os animes citados aqui, pois é, tem tudo isso. Dentre eles estão aqueles que não se enquadram completamente nem na lista de melhores, nem na de piores, mas eu dividi essa galera em cima do muro entre as duas, colocando cada uma onde eu achei que mereciam mais. Eu fiz isso, gente, porque eu não podia deixar nenhum anime de fora, né? Então aguenta um pouquinho, caso você comece a ver aquele anime que tu não foi com a cara figurando em uma lista de melhores. Muita calma nessa hora, não significa que eles são bons mesmo, mas sim que não são tão ruins assim pra estarem em uma lista de piores. E pra você que tá atrás de uma obra específica e quer ver só sobre ela, eu deixei o nome de todos os animes na barra de tempo do vídeo. É só procurar e ir pra lá. Ah, e se você estiver atrás de Spice and Wolf, Windbreaker e Kaiju Number 8, estes estão em vídeos solo, beleza? Eu vou deixar o link pra cada um na descrição. E no final desse vídeo aqui, eu vou deixar a minha listinha com os nomes de quais obras eu vou acompanhar. Não esquece de se inscrever, hein? Tu tem que estar aqui quando sair a lista de piores. Tem que sofrer um bocado comigo também, pô. A ordem dos citados aqui é crescente, do que eu menos gostei até a minha estreia favorita, tá? Sim, bora pro vídeo. One Room. Bonitinho e fofinho resume bem. A forma como os personagens entram um na vida do outro é bem coisa de anime mesmo. A interação entre eles é muito bonitinha, tirando aquela frescura da personagem fofinha que pretende se mover completamente em prol do que traz benefícios ao protagonista, ainda que ele não peça nada. É aquele velho plot onde ela sempre pega ele de surpresa com seus atos fofinhos. É um harém, tá? Então, obviamente, tem cenas sugestivas, mas nada que tenha atrapalhado o meu primeiro contato com a obra. É uma história bem simples, mas que pode interessar uma galera que tá atrás de um slice of life bem levinho. Tadaima Okairi. Pra falar desse aqui, eu tentei ser o mais justa possível, porque eu não tenho o menor saco pra obras que envolvem esse negócio de alfa, ômega, sendo meio que espécies que se dividem por essas classificações. Tudo que se enquadra nesse tipo de universo existe mais para alimentar o fetiche do que para realmente criar uma história digna, ao meu ver. Mas tirando esse elefante enorme da minha sala para olhar o que tá atrás, a história é fofinha, o gráfico é bonitinho e a atmosfera do anime tende a agradar facilmente. O estilo Slice of Life é simples, porém um tanto ousado também, já que parece realmente disposto a retratar o cotidiano de uma rotina bem familiar, que aborda delicadamente os traços daqueles que se amam e a força que eles dão para lutarem uns pelos outros. É aquela certeza da paz que se sente quando se sai de casa e sabe que não importa o tempo e os desafios que vai passar lá fora, tem-se sempre o mais importante, esperando para dar as boas-vindas quando se volta para casa. Basicamente, se a gente compreender a filosofia por trás do próprio nome da obra, já entende completamente a sua narrativa. Se você tem menos frescura que eu, pode gostar. Astronaut. Gráfico bonito e personagens bem carismáticos. O começo da obra traz a impressão de se tratar de um slice of life bem legal de acompanhar, com um ambiente muito acolhedor. Os cenários são bem desenhados e os personagens combinam muito com eles. O roteiro é muito bem feito no que diz respeito a diálogos, mas meio que só. O final do primeiro episódio faz a narrativa madura da história desandar. A gente percebe que a construção da obra será bastante simples e, infelizmente, infantiloide em muita coisa, dando uma bela desanimada. Eu até colocaria esse anime no vídeo de piores, mas eu achei bem injusto fazer isso. Vale a pena prestigiar o que é bom nele, porque no que ele acerta, acerta bastante. Por isso que ele também não tá em último lugar aqui. Bartender.
Esse tem a trama parecida com Snack Pasue, da temporada de janeiro, no entanto é mais dramático e obscuro. Os personagens são bacaninhas e o protagonista é diferente do que eu pensava. Eu achava que ele seria mais sério e fechadão, mas na verdade ele é bem amistoso e de certa forma acessível também. Provavelmente o desabafar dos dilemas dos clientes do bar foco da história serão mais dramáticos e sérios do que os do outro coleguinha que eu citei agora há pouco. Vamos ver o quão grande será o leque de exploração dessa história. Se ficar só nesse tipo de coisa, talvez enjoe rápido se não souberem trabalhar a narrativa. Tem que ter habilidade para fazer uma obra com esse tipo de proposta. Taito Otometo. A atmosfera dele é boa, bem única, e o gráfico colabora demais com isso. A trama em si desperta o interesse da gente, deixando claro que muita coisa maluca e macabra vai ser mostrada no decorrer dos episódios, incluindo o que o protagonista claramente esconde. Como é um anime de investigação sobrenatural, a gente já imagina o que esperar, mas devido à identidade própria que a obra carrega, até dá pra se ter esperança de um algo diferente. Tirando algumas bobeiras aqui e ali de fanservice, eu achei interessante. Seiyu Haju no Uraotome. O roteiro é bastante coeso e faz uma ótima apresentação da dupla de protagonistas. Os demais personagens tiveram pouca aparição, mas isso não prejudicou em nada a obra, já que as duas meninas e o plot que as envolve é realmente o charme da história. A diferença em suas personalidades foi bem ressaltada, sem forçação de barra. Dá pra imaginar que a interação das duas vai ser interessante e a gente vai poder acompanhar tanto o crescimento delas como amigas e posteriormente como um par romântico, como também como as artistas que são. Hananoi-kun. Olha, esse aqui me deixou com sentimentos conflitantes. Ao mesmo tempo que eu achei uma gracinha, também senti ele tão deslocado da realidade que ficou meio difícil de me entrosar completamente. Basicamente, as atitudes do Hananoi são atitudes que a gente esperaria ver no meio do anime, pelo menos, né? Não de imediato. E do quanto se vai estar disposto a olhar a obra sem ficar levantando essas observações. Avaliando pela proposta do anime, ele parece cumprir as expectativas de quem se interessou. Tem tudo para ser um shoujo simples, bem água com açúcar, mas agradável de ver. Sasaya Kuyoni. Anime lindo graficamente e história super bonitinha. A trama é bem adolescente, vai cativar bastante a galera mais nova. As duas personagens principais são umas fofuras. É muito bonitinho o estilo escolhido pelo autor de demonstrar o que uma sentiu pela outra à primeira vista. A premissa é simples, bem direta e até ousada, se a gente for levar em conta que não vai ser necessário muito tempo para juntar logo esse casal. Se bem que é bom não menosprezar o enrolômetro intrínseco em praticamente todo autor de mangá, né? Ainda mais em se tratando de romance. É uma história sobre o descobrir de sentimentos e sobre tentar ser sincero sobre isso nos momentos certos. Girls Band Cry. Começou muito bem, com um roteiro bem digno e uma narrativa bastante equilibrada e focada em fazer o público simpatizar com as duas protagonistas. O estilo de apresentar o plot central é bem jovial e divertido, trazendo o iniciozinho de algumas camadas de drama que irão se desenvolver no decorrer dos episódios. São dilemas pessoais e familiares que sempre funcionam bem para dar peso nas atitudes e dúvidas dos personagens. O gráfico provavelmente será o maior desafio para quem deseja acompanhar a história, já que apesar de bonitinho, é um 3D misturado com um pouco de 2D que não ficou ali 100% legal, infelizmente. Se você passar por cima desse incômodo ou simplesmente não se importar com isso, vai curtir. The Fable. Esse tem a atmosfera sombria de um anime de máfia bem típico e com uma trama fácil de se ser imaginada. A comédia ficou um pouco velada nesse começo, já que ele foi muito mais introdutório no que diz respeito à personalidade dos dois protagonistas e suas reações perante o novo tipo de vida que começaram a levar. Não expandiu tanto, sabe, a vida dos dois ali. Foi só uma introdução. Mas dá pra imaginar mais ou menos como o Fable, principalmente, vai reagir diante dos dilemas do cotidiano. Ele tem um agir um tanto cômico, embora seja bem perigoso também, mas a história já deixa subentendido que esse último vale estritamente para aqueles que ele precisa dar um fim. Vamos ver como é que vai ser a convivência dessa dupla que agora vai ter que viver um tempinho longe, né, da máfia. Ji-san Basan.
A premissa desse é bem diferente e a execução mais direta do que eu pensava. Como o casal lida com o rejuvenescimento é engraçadinho e a reação dos seus familiares e vizinhos também, embora exista um certo passar dos limites com algumas piadas, digamos assim, que não pegam tão bem. São coisas que ficariam melhor se viessem de personagens diferentes e não da neta e nora do casal. Quem assistiu sabe do que eu tô falando. Já que a trama da juventude deles envolveu a vizinhança inteira e vai continuar envolvendo gente, seria fácil fazer isso. O gráfico é mais ou menos, mas faz o básico sem incomodar. Os personagens são interessantes e quando juntos tem uma boa dinâmica. A história já começa apresentando diversas possíveis tramas dos outros personagens para realmente tentar atrair o foco do público com assuntos além da dupla principal. Daniel Gate. Esse é particularmente interessante porque ele não esconde a pretensão do roteiro para com o andar da história, deixando claro que o plano com ela não é inovar, mas sim fazer o básico mesmo e consegue prender a atenção da gente justamente por essa sinceridade. Olha, ele faz o básico tão direitinho, viu? O anime é repleto dos mesmos clichês de obras do tipo, mas como a narrativa em cima do protagonista tem um leve capricho, digamos assim, consegue prender quem tá assistindo e deixar a pessoa preocupada com o destino dele, torcendo para que a aventura na qual ele acabou enfiado renda bons momentos, principalmente aqueles que exaltam a força do cara, o heroísmo único dele, etc. Um segundo Kirito, basicamente. Se for visto dessa forma, vai agradar quem tá vendo, já que o trabalho aqui é um pouquinho acima da média do que o que vem sendo empregado nesse tipo de obra. Karasu wa Aruji. Esse tem uma trama interessante e que é sim bem apresentada, mas os personagens estão espalhados demais pra gente conseguir perceber completamente o grau de importância de cada um. Isso narrativamente, tá? Não dentro ali do mundo da história. Esse fica bem mais claro. Dá pra simpatizar com alguns e ficar de cara fechada com outros, mas soa como se os personagens principais aparecessem menos do que deveriam, ou nem aparecessem. Pelo pôster do anime, os dois principais vieram a aparecer no final do episódio 1, por exemplo. Mas apesar disso, dá pra entender qual é a da obra e o quão séria é a sua atmosfera. O gráfico é bom e, apesar dos traços não serem tão bonitos, trazem certa individualidade. Tensei Shitara Dainana. Esse tem uma premissa semelhante à de Mushoku Tensei, porém parece ser bem menos problemático, ainda que muito mais simples narrativamente. É divertido e o protagonista é um completo maluco por magia. O, entre aspas, parceiro de aprendizado dele, digamos assim, deixa claro que tem tudo para ser divertida a interação dos dois durante a obra. O gráfico é bonitinho e cumpre bem com a proposta de fazer com que tudo ali dentro intensifique a atmosfera de mundo mágico da história. Os traços lembram de leve Nanatsu no Taizai. A primeira temporada, tá? Pra deixar vocês mais tranquilos. Não é aquela temporada em que ficou tudo ferrado, não. Kenka Dokugaku. A proposta desse é interessante, envolvendo toda essa área de fama digital através de vídeos no YouTube e etc. O estilo de contar a história é bastante escrachado e o gráfico aumenta ainda mais esse ar esquisitão. Os personagens são bem estereotipados, porém surpreendem a gente pontualmente. É bem revoltante as questões do bullying e da ambição desmedida por dinheiro que sempre está à frente de qualquer tipo de moralidade que boa parte do ser humano diz ter. Também soa como uma espécie de crítica ao pessoal que posta qualquer coisa em troca de visualizações. É um retrato bastante agressivo de uma galera que já não tem nem vontade de esconder quem elas são. Não que elas mostrem toda a violência que fazem, mas só pelo conteúdo de extremo mau gosto que lançam, já dá pra se ter uma noção bem fiel do tipo de pessoa que são. Quem tem bom senso, percebe na hora e larga pra lá. O início é bem montadinho e a trilha sonora também é bem boa. Eu curti a abertura, inclusive. Apesar de que tiveram outras aberturas também que eu curti, mas não tô lembrada agora. Mao no Oregado Oreielf. Esse aqui é engraçadinho. O personagem principal tem todo o pique de maldoso, do tipo que assusta todo mundo, mas que na verdade é só mal interpretado, coitado. O anime tem algumas cenas que eu nem sei dizer se são exatamente ecchi, porque não parecem ter um intuito exato de prender o público com isso. A história já começa com a trama central acontecendo, apresentando bem o seu mundo, e embora a história pareça ser sem diferencial, gera sim curiosidade em saber mais sobre. O jeito do protagonista é do tipo que gera diversos mal entendidos e isso tende a garantir bons pontos na comédia. Unnamed Memory.
Esse já finaliza o primeiro episódio próximo da entrada do plot principal da história, que será desenvolver o relacionamento do futuro casal de protagonistas. Se é necessário um contato maior com o anime para que se consiga avaliar melhor a atmosfera daquele mundo, então eu assisti a mais um episódio para captar isso direitinho. O universo ali é bem grande, tem bastante personagem que parece ter importância e a dupla de protagonistas tem uma personalidade madura e decidida, bem digna de encabeçar responsabilidades tão grandes como a que eles têm em mãos. É bem interessante observar personagens que trazem uma naturalidade tão bonita assim. Pra quem curte obras de fantasia, essa daqui parece uma boa escolha. Tensei Kizoku. Esse começa com a gente esperando alguma coisinha a mais ali, além do plot repetido dos isekais e tenseis. E, de fato, foi uma grata surpresa. Eu cheguei empolgadíssima no final do primeiro episódio. O mundo da história é amplo e é interessante que o protagonista, embora seja nobre e tenha muitas regalias, percebe logo o quão complexa e difícil será sua vida ao herdar uma responsabilidade tão grande por ser filho de quem é. A habilidade extra que ele tem é utilizada da forma mais simples possível e com grande lógica, principalmente por estar ligada ao objetivo de recrutar os mais fortes para o seu time. É muito bonitinho como ele faz isso e como ele é uma pessoa de bom coração, fazendo de tudo para que os seus futuros companheiros sejam bem tratados e tenham uma possibilidade de crescimento igual a todos aqueles da parte dominante do mundo em questão. Inclusive sobre isso, chama a atenção como todo mundo que apareceu nesse começo tem uma personalidade com camadas. Embora duros e muitas vezes preconceituosos, né, alguns ali se mostram propensos a modificar essas certezas e visões enraizadas. Até porque o protagonista chegou chegando, né, o bichinho falava e provava tudo que falava, então nem tem como ficar argumentando com ele. A animação é boa, mas poderia ser melhor, já que essa história aqui parece merecer isso. É simples, tá? É um anime simples, mas é bem gostoso de assistir. Renjin no Salad Bowl. Cara, que história divertida. Pra quem tá procurando um anime leve e com uma ambientação e atmosfera contagiante, esse é um prato cheio. Faz parte daqueles pra ver quando se está necessitando de um gás a mais de ânimo, sabe? Todos os personagens, até agora, são carismáticos e fáceis demais de gostar. A comédia não é pra ser aquela coisa feita completamente pra ficar tirando risadas, mas sim pra ser integralmente responsável pela vibe de bem-estar fixa na obra. Não sei exatamente pra que caminho a história vai e se vai continuar nessa dinâmica gostosa entre os personagens, mas por hora não dá pra reclamar. Tonari no Yokai. Que anime lindo! Tudo nele é bonito. O gráfico, o universo da obra, os personagens, a trilha sonora, enfim. Tudo aqui é lindo e transpira um ar lúdico maravilhoso e cheio de sensibilidade. É o tipo de história que já deixa claro que vai mexer com os sentimentos do público, pelo menos é o que eu senti. O modo da obra se apresentar pra nós é muito gostoso e tem uma narrativa bem boa e respeitosa com o que planeja fazer. Existem mistérios que se englobam em tudo isso, então a gente fica realmente na expectativa de conhecer tudo e dar uma chance bem boa para que a obra faça tudo do jeitinho dela. E no tempinho dela também. Eu realmente espero que o anime continue nesse caminho de qualidade. Tem tudo para ser tão marcante no coração do público quanto muita obra que segue a mesma linha de raciocínio narrativo. Vamos torcer, viu? Vamos torcer. Shumatsu Tren do Koiku. Que anime bom. Sério, os diálogos são muito bons e verossímeis, não deixando ninguém de fora e expondo só o que é necessário. Os bate-papos aqui são ótimos de acompanhar. Os personagens são incrivelmente carismáticos, todos, além de flertarem constantemente com o lúdico, alguns mais que outros. O velhinho do chapéu parece um personagem que sairia facilmente de um filme do Ghibli, por exemplo. Eu já comecei o primeiro episódio rachando o bico com a cena do drone, ou sei lá o que era aquilo, abduzindo a menina e jogando ela num programa ao vivo no meio de uma reportagem para comemorar o 7G lançado pelo Japão. Completamente do nada. O estilo pós-apocalíptico lembra Tengoku, assim como na qualidade do roteiro e no gráfico, que são incríveis também. Yozakura Family. Eu fiquei meia assim com o irmão maluco da protagonista, porque é esquisito pacas o jeito dele com ela, o que, a propósito, que plot cansativo esse de irmão obcecado por irmão vice-versa. A gente só releva, bem entre aspas, né, esse releva, porque aqui o foco da obra muda pra profissão de detetive da família deles e pro casamento da dupla de protagonistas. Aí esse paranauê do irmão passa a ter chances de desaparecer ou deixar de existir de uma forma
não tão doentia ou incômoda lá na frente. A introdução da galera é bem rápida e bem carismática. Eu gostei de todo mundo ali, menos do obcecado. O gráfico é bom e combina com a obra, embora os traços não sejam muito do meu gosto. Acredito que dessa temporada, esse seja um dos animes mais gostosos de acompanhar. Yoru no Kurage. Roteiro muito bem feito e gráfico lindo, parece até um filme em muitos momentos. A interação entre as duas personagens principais é muito boa, muito caprichada, soando bastante natural e sendo inteiramente funcional dentro do que a obra quer mostrar. O Slice of Life aqui, acredito eu, diante de tudo que foi mostrado, terá uma baita qualidade, principalmente graças aos ótimos diálogos. O carisma das duas é bom o suficiente para deixar a gente curioso em vê-las desbravando o mundo e seguindo seus sonhos, enquanto batalham contra suas próprias limitações, ajudando uma a outra. Esse é lindão. Sentai da Ishikaku. Esse é aquele tipo de anime que, se a pessoa for pelo pôster ou pela sinopse, não assiste porque faz todo um pré-julgamento em cima. Mas quando se dá uma chance, meu amigo, é fisgado em 2 minutos de anime no máximo. Que estreia boa essa, viu? O comportamento dos personagens e as visões de mundo que cada um tem são muito bem explanadas e não demora pra nossa intuição começar a gritar sobre como é a personalidade de todo mundo ali. Os diálogos são muito bons e toda a animação e estilo visual da obra é muito marcante, ampliando ainda mais a qualidade de cada frase dita por todo mundo. Entra dentro de um apresentar bastante destemido em marcar desde o primeiro segundo, cada um com uma individualidade excêntrica. É show de bola e ganhou bastante pontos comigo pelo fator surpresa. Eu não esperava nada e me entregou algo além do surpreendente. Esse era pra ser um dos primeiros animes de abril que eu ia assistir, mas não. Eu comecei o anime e falei, ai não, meu Deus, é 3 horas da manhã, eu não mereço um Super Sentai. 3 horas da manhã não. Larguei o coitado pra lá, no fim das contas, olha ele aqui, né? Tá em primeiro lugar das estreias pra mim. Eu realmente achei o maior barato, divertidíssimo. Sing Cinco! Arigato, Sentoin-kun. Kimi no gisei wa muda ni shinai yo. Enfim, povão, quanto anime, né? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a se situarem perante esses lançamentos. A minha listinha de interesse ficou assim. E vocês, quais viram? Me conta aqui embaixo que eu quero saber. Tem obra bonita pra caramba, né, saindo o tempo inteiro. E pra mim, os que se destacaram bem nessa temporada parecem realmente bons, viu? Achei ela bem surpreendente. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever e de curtir, hein? E fica de olho na lista de piores, que logo mais ela chega por aqui também. Gravei ela junto com esse áudio aqui, inclusive. Logo ela sai. Enquanto isso, dá uma explorada no canal, tá? Que você vai curtir. Ah, e se você quiser ver um vídeo como esse sobre os lançamentos de janeiro, o link tá na descrição também, viu? Vai dar uma olhada, vai? E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!